O que Deus quer de você? É o tema do nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala com vocês é a Ayla. Você está em mais um devocional do Venha o Teu Reino. E eu já adianto para vocês, queridos, que esse devocional, ele teve um impacto muito grande na minha vida. E o Senhor ministrou tanto no meu coração que eu compartilhei com meu esposo. Eu tive um momento de devocional com meu esposo. E foi tão lindo sentir a presença do Senhor conosco e sentir o Senhor falando conosco que eu não poderia deixar de compartilhar essa mensagem com vocês. Então, de antemão, eu já te aviso que você possa estar com seu coração aberto e que você esteja sensível ao toque do Espírito Santo e que o Senhor ministre na sua vida, no seu coração, que essa palavra possa fazer sentido para você. E a minha oração é para que o Espírito Santo se revele através desse devocional. Amém? Eu quero ler com vocês, queridos, um texto conhecido da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 22. Eu vou ler apenas o versículo 2, que diz assim: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Queridos, esse versículo, ele faz parte, de uma das histórias mais, impactantes da Bíblia, a meu ver. E a gente pode falar que essa passagem, ela foi o clímax, o ponto alto da jornada espiritual de Abraão. À medida que nós avançamos na leitura de toda essa história, e aí eu te convido para que você pegue sua Bíblia após esse devocional, que você se debruce na sua Bíblia e você leia Gênesis 22, que você vai entender todo o contexto em que o Senhor, ele faz um pedido para Abraão. E nós somos envolvidos e impactados com esse teste que Deus faz com Abraão. Se você ler a Bíblia, você vai saber que Abraão, ele é considerado o pai da fé. Como é que pode Deus fazer um pedido para Abraão que ele estava ali desfrutando da promessa de ter um filho? O Senhor falou que Abraão teria um filho. Esse filho foi muito esperado, muito aguardado, e aí Deus pede para Abraão para que Abraão sacrificasse Isaque. Vocês conseguem pensar nisso? Sim, Deus pediu Isaque em holocausto. É claro, queridos, que ele não desejava o sacrifício humano daquele garoto, mas Deus queria provar onde estava de fato o coração de Abraão. E aí eu trago para mim e para você, queridos, onde está o nosso coração? Isaque, ele era a representação da promessa cumprida, a representação daquele sonho realizado. Mas eu quero te dizer, queridos, com muito temor diante da palavra de Deus, a promessa que o Senhor nos faz, aquilo que o Senhor nos prometeu, não pode ser mais importante para nós do que o próprio Deus da promessa. Foi exatamente diante dessa situação, dessa tensão, que o Senhor, ele mediu as intenções do coração de Abraão. E Abraão passou por uma das maiores provas de amor, porque Abraão, ele não titubeou, ele não foi contra Deus, ele simplesmente obedeceu. Olha onde o coração de Abraão estava. Por mais que ele amasse o filho dele, por mais que ele sabia que o filho dele era aquela promessa que foi cumprida, um sonho realizado na vida dele, Abraão tinha o coração dele voltado para o Senhor, porque acima da promessa, ele cria no Deus da promessa. Era mais importante para ele Deus, queridos. E nós? Como que nós temos vivido a nossa vida? Eu quero te encorajar, porque às vezes obedecer a Deus nos leva por caminhos dolorosos. E às vezes seguir a Deus vai fazer com que a gente abra mão de coisas que nós valorizamos. Talvez essas coisas podem ser expectativas, pode ser sonhos, pode ser relacionamentos, pode ser pessoas, qualquer outra coisa, queridos. Nesse momento de confronto, que isso vai nos relembrar que nós seguimos a Deus e não a promessa. A gente não serve a Deus por causa do que Ele pode fazer por nós, mas a gente segue a Deus porque nós o amamos, porque Ele é tudo para nós. Isso tem que ficar muito firme, muito claro dentro da gente, queridos. Eu sei
é dolorido, é difícil e requer uma confiança total de que Deus, ele tem a última palavra e que ele tem o controle sobre a nossa história. Para nós, queridos, entregar o nosso Isaac pode parecer o fim de um sonho, mas para Deus, não, queridos. Para Deus, ele está compartilhando com a gente o seu segredo. Entenda, Deus, ele não quer o Isaac. Deus, ele deseja Abraão. Deus, ele não quer o nosso sonho. O que ele quer, queridos, é a nossa total rendição à sua soberania. Queridos, e isso me impactou demais. Eu chorei demais quando eu entendi isso. Eu tenho sonhos diante de Deus, mas acima dos meus sonhos, acima de Deus realizar os meus sonhos, eu tenho que me render totalmente ao Senhor e crer na soberania dele. Essa então é a palavra de hoje, queridos. Que eu e você, nós possamos obedecer a Deus mesmo na dor. Que nós possamos entregar os nossos planos, os nossos projetos pessoais. Que a gente entregue para o Senhor as promessas quantas vezes forem necessários. Talvez Deus aí falou contigo, talvez você está esperando alguma coisa em Deus. Mas a palavra para você hoje, queridos, é ame o Senhor acima de tudo e todos. Isso é duro, isso é forte, isso é impactante, mas quando a gente entende isso, queridos, que relacionamento, pessoas, cargos, sonhos, projetos, saúde, enfim, nada disso se compara ao que Deus representa na nossa vida. Queridos, quando a gente entende isso, é extraordinário. Então, a palavra de Deus para você, o que Deus quer de você? O Senhor quer que você o ame acima de tudo e de todos. O Senhor, ele deseja a sua total rendição diante da soberania dele, porque ele é Deus, queridos. Ele é o nosso Pai, ele quer o nosso melhor, ele quer o nosso bem. Então até as coisas ruins ou as coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, talvez você fale assim, mas Deus parece que está atrasado, Deus não cumpriu aquela promessa na minha vida. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Queridos, creia no que a palavra de Deus diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está mais focado na promessa que Deus tem para você está mais focado nos seus relacionamentos ou nos seus projetos ou nos seus sonhos, ou você está focado em Deus? Nós devemos, queridos, nos alegrar no Senhor, independente da situação que nós estamos vivendo. Queridos, guarde o seu relacionamento com Deus como o tesouro mais precioso que você possui, porque Deus é a única constante em meio às mudanças dessa vida. As coisas podem mudar, a gente pode perder coisa, as coisas podem acontecer na nossa vida, tudo pode mudar, mas o Senhor não muda. O Senhor não muda. Entenda isso. Então, quando o Senhor pedir para você o seu Isaac, entenda, queridos, não é o Isaac que ele deseja, mas ele deseja você. Queridos, quão impactante essa palavra foi para mim. E quantas vezes a gente tá correndo atrás de coisas que a gente quer tanto, e às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, nem do nosso modo. Mas o que o Senhor quer, queridos, é que a gente confie na soberania dele. Ele tem o controle de tudo. Ele é um Deus bom. Não se esqueça disso. Ele é um Deus bom. E ele cuida de você. E ele cuida de mim. E no tempo certo, queridos, a gente vai entender. A gente vai entender as coisas. Sabe o que é mais lindo nessa história pra mim? É Abraão receber isso do Senhor, que o Senhor fala pra ele: pega o teu filho, a quem você ama, e vá lá, ofereça ele como um holocausto. O que é mais lindo de ver nessa história, queridos, é ver que Abraão, ele obedeceu a Deus. E quando Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro pro holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. Abraão não murmurou, Abraão não foi contra o que Deus falou, mas ele disse: Deus proverá. Então, em nome de Jesus, queridos, se você tá passando por alguma coisa, se o Senhor está te exigindo algum sacrifício, que você escute ao Senhor, que você obedeça aos comandos do Senhor e que você diga como Abraão, com fé: Deus proverá. Ainda que eu não tô vendo, Deus proverá. Em nome de Jesus, queridos, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que essa palavra possa te trazer um encorajamento, que você tema ao Senhor e creia que o que Deus mais quer é se relacionar conosco, é cuidar de nós. O que Deus quer de você não são os seus sonhos, não é o seu Isaac, mas é você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor.